Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez com o programa Pergunte ao Pimentel. Nós estamos na loja L4Me com a empreendedora Isabelle. Tudo bem, Isabelle? Tudo ótimo. Isabelle, quanto tempo como empreendedora? 5 anos, basicamente. 5. Já tem 5 anos como empreendedora. Você é tão Uhum. novinha, já está empreendendo. Parabéns. O Brasil precisa de pessoas como você. Isabelle, qual a sua maior dificuldade como empreendedora? Eu acredito que fornecedores de qualidade, fornecedores que saibam produzir peças, é que a gente é atacadista. Então, a gente compra no atacado e a nossa maior dificuldade é encontrar fornecedores que vendam com qualidade, peças com qualidade. Você tem fornecedores já catalogados? Você sempre está mudando de fornecedor? Porque como você tem uma loja, se ficar o tempo todo mudando de fornecedor, você perde uma referência da sua loja. Como é que você trabalha isso? Assim, uma coisa que eu tenho sempre em mim é que quem tem um fornecedor não tem nenhum, quem tem dois só tem um. Então eu procuro ter uma linha de fornecedores que continuem sendo a cara da marca, que continuem sendo a linha da marca e não mudar completamente o nosso ramo, entende? A nossa identidade. Então, os novos fornecedores que a gente busca sempre tem alguma coisa a ver com a marca, alguma identidade que eu trouxe já na marca. Ok, mas quando você muda de, você tem dois, três, quatro fornecedores, é sempre dentro do mesmo segmento? Ou você muda, agora eu vou botar uma roupa nova, vou botar uma moda, um lançamento de uma moda nova? Você continua tendo a referência da moda L4Me, mudando de fornecedor? A gente sempre tenta trazer a identidade, só que acompanhando também as tendências do momento, sempre traz as novidades, sempre trazer modelagens novas, modelos novos, só que ainda assim acompanhando a identidade da marca. No tocante ao seu centro de custo, como é que você precifica o seu produto? Eu sempre faço todos os cálculos do que a gente gasta, os nossos cálculos de manutenção, toda essa parte da tabela, a gente tem uma tabela, e tudo isso vai incluso no valor da peça. Você sabe o preço que você bota bruto e a margem líquida que sobra no final do mês? Você consegue ter essa noção? Eu coloco uma margem, vou dar um exemplo, de 50%, eu coloco uma margem de 50% e no final, quando eu pago tudo, me sobra 10, 15. Você consegue analisar isso? Hum, conseguimos, só que como a gente é atacadista, né, então a nossa margem é bem baixa. Então, a nossa margem de lucro também acaba ficando lá embaixo. Então, o nosso foco é vender assim em maior quantidade e por isso a nossa margem de lucro acaba sendo bem na margem, assim, vamos dizer. Mas você tem hoje a noção de qual é essa margem lá embaixo? Essa margem lá embaixo é satisfatória com o que você vende? Todo empreendedor quer vender mais, que faturamento é ego, tem que entender isso Sim, também, tá? Não adianta você crescer a venda e não crescer o seu lucro líquido, que é muito importante você analisar o seu lucro líquido. Você consegue, você faz aquela pergunta para você, eu trabalho tanto, mas eu não vejo a cor do dinheiro? às vezes sim. Por isso que o nosso maior foco é vender em atacado, porque a gente acaba vendendo em mais quantidade, acaba tendo mais lucratividade. Uma peça que a gente vende no varejo, acaba que a gente tem só. Se a gente acabar vendendo no varejo uma peça só, a gente tem só aquele valor ali. Acaba que se a gente vender na quantidade, a gente tem mais valor. E acaba vendo mais retorno, acaba tendo mais retorno. Assim. Qual é hoje a margem? Você tem uma margem bruta, você compra um produto por 10 e vende por 15. Sempre é assim, 50%. Ou você tem essa variação de preço, de margem, aliás, a variação de margem, porque tem produtos que você consegue botar 50%, mas tem produtos que só consegue botar 20%. Você consegue analisar isso? Consigo, tem produtos que realmente a gente não consegue colocar 50%, tem produtos que a gente consegue colocar só 10%. Então, assim, por exemplo, o meu forte aqui é os acessórios que eu tenho aqui para venda, e eles aumentam muito o meu ticket médio e me ajuda muito. Eu sempre tento trazer novas coisas para poder me ajudar a aumentar essa minha porcentagem, né, na minha lucratividade.
Parabéns, quando você fala de ticket médio e aumentar, parabéns, você tem outros produtos que você coloca, faz um combo, né? E Sim, acaba melhorando a sua margem. Isso é isso. muito importante porque você precisa pagar o seu custo mensal aqui. Aqui você tem custo de aluguel, você tem custo, a manutenção da loja, água, luz, internet, condomínio, a sua manutenção diária ou de um funcionário que tem aqui. Você tem algum funcionário ou é você o tempo todo na loja? Não, só eu, toda hora. Não, pode perguntar. Você quer ter outras lojas? Você como empreendedora hoje, você pensa em ter outras lojas, em abrir outras lojas? Sim, pretendo sim. Só que sempre nesse ramo do atacado. Então, eu não posso ir para grandes localizações, como shopping e tudo. Sempre tem que manter nesse meio do centro, né? Centro aqui de Fortaleza. Então, eu pretendo sim abrir outros boxes, talvez aqui no Estação Fashion, ou então também no Centro Fashion, também é um outro lugar assim muito bom. Como é que você faz o estudo da viabilidade do negócio? Você falou de outro shopping, estação fashion. Como é que você faz o estudo para saber se lá é bom abrir uma loja ou não? Como é que você faz esse estudo? Essa noção, para você ter a noção se aquele ponto vai ser um ponto bom. Bom, aqui a gente está aberto há mais ou menos um mês, então a gente ainda está naquela persistência, né? A gente está confiante e tudo, a gente está apostando no negócio. Mas antes a gente fez uma pesquisa de mercado, e aqui a gente vê que realmente vai crescer muito. E nesse início é sempre uma aposta. Mas eu falei também do Centro Fashion, porque lá sempre tem uma grande rotatividade de pessoas, pessoas de vários lugares. Também no Buraco da Gia também é um ponto muito forte que a gente pensa em colocar lá também. Então lá tem muita rotatividade assim, de pessoas. Eu sempre procuro fazer uma pesquisa de mercado, pesquisa com as pessoas do local também, que sempre ajuda muito nessa pesquisa de mercado para saber como é que tá as vendas. E nisso a gente vai pensando de botar sim ou não o negócio naquele local. Importante ter essa mentalidade empreendedora, é muito importante. E acompanhar indicadores financeiros, tá? Toda empresa, ela precisa acompanhar indicadores financeiros. O que são indicadores financeiros? É como se você fizesse um hemograma, que você vai ver tudo do seu corpo através do exame de sangue. Então, toda empresa, você é obrigado a entender de indicadores financeiros. Você entende dos indicadores financeiros, você faz, um exemplo, a sua DRE, declaração de resultado do exercício no final do mês, você tem esse acompanhamento ou você simplesmente a sorte que me acompanhe? Não, eu faço o acompanhamento do lucro no final do mês, assim, acompanho toda essa minha rentabilidade, né? Mas o DRE não, ainda não. Muito importante, eu te dou essa dica de sucesso, que você faça a sua DRE. André, eu não tenho um sistema, faça na caneta. Quanto eu vendi, quanto eu paguei, quais foram as minhas despesas, para você entender a sua lucratividade, porque você só pode crescer se sua empresa estiver dando lucro. Você pode abrir, muitas vezes essa empresa aqui está dando lucro, você abre mais duas e você consegue quebrar as três, porque uma acaba tendo que bancar a outra e isso não dá certo. Lembrando que cada crescimento, ele traz mais algumas nuances que você precisa observar. Exemplo, crescimento de mais duas lojas, você precisa de mais dois funcionários no mínimo. E como você trabalha em shopping que abre de domingo a domingo, tem que ser uma equipe. Então, muitas vezes, antes de abrir qualquer negócio, analise muito todo o seu centro de custo. Se a rentabilidade vai suprir a sua despesa e uma outra coisa, quanto tempo vai ter de maturação para que aquela loja ela comece a se pagar. Isso é muito importante. É verdade, é muito importante mesmo. E eu recebo feedback. Por isso que acompanha o nosso programa Pergunte ao Pimentel, o Foco Sucesso com o André Pimentel, que você vai ter várias dicas de sucesso para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional. Então, falamos aqui com a Isabelle da L4Me. Isabelle, parabéns, você é uma empreendedora nova, tem muito que aprender e nós estamos sempre à disposição. Ah, muito obrigada também, foi um prazer. E assim encerramos mais uma entrevista do Pergunte ao Pimentel. Um forte abraço e sucesso sempre.